querida irmã, querido irmão em Cristo, eu escolhi um salmo para o dia de hoje, mas antes de ler o salmo, eu quero compartilhar com vocês os 2 versículos bíblicos das senhas diárias para o dia de hoje. Mas na verdade eu escolhi esse salmo porque ontem, ao procurar a música que vocês escutaram com um clipezinho legal no final, que não foi feito por mim, eu deixei isso bem claro lá, eu encontrei uma outra música do Salmo 142, e o Salmo 142 é lindo. Daqui a pouco então eu falo sobre o Salmo. Vamos então aos versículos do dia de hoje. Quarta-feira, dia 1º de julho, meu Deus, o tempo passa voando, né? É uma coisa impressionante, às vezes a gente não aproveita o tempo que Deus nos dá da forma como seria o melhor. 1º de julho, primeiro dia do 7º mês do ano. Jeremias 23, o versículo 24 diz o seguinte: ninguém pode se esconder num lugar onde eu não possa ver. Então vocês não sabem que eu estou em toda parte, no céu e na terra? São palavras de Deus, né? Ele primeiro faz uma afirmação de que ninguém pode se esconder dele, e depois ele faz uma interrogação, uma pergunta, né? Será que ninguém de vocês sabe que eu estou em todas as partes e, ao mesmo tempo, com todo o seu poder? O versículo bíblico do Novo Testamento, primeira carta que Paulo escreve à comunidade lá em Corinto, capítulo 8, versículo 3, diz o seguinte: quem ama a Deus é conhecido por Ele. Quem ama a Deus, Deus o conhece muito bem. E quando Deus nos conhece, Ele mostra esse conhecer dele em nossa vida, é sinal de que Ele cuida de nós. Teve uma certa vez que Ele cuidou do Davi. Davi estava sendo perseguido por Saul e teve que se esconder numa gruta. E nessa gruta, depois que seus familiares ficaram sabendo que Davi estava lá, eles também foram para lá. Davi acolheu ele, mais ou menos, diz a Bíblia, umas 400 pessoas, 400 homens. E aí ali perto ficava um outro país. O Davi então foi conversar com o rei do outro país para deixar os pais dele, né, mãe e pai, com esse rei para protegê-los. Mas lá nessa gruta ele escreveu esse salmo. Ele se torna maravilhoso porque Davi nos ensina a nos colocar aos cuidados de Deus quando tudo parece não dar mais certo. O título dado é Oração Pedindo Ajuda. Então Davi diz, e você e eu também podemos dizer em certas situações da nossa vida, quando nada mais dá certo: eu clamo a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Eu suplico que me ajude. Levo a Ele todas as minhas queixas e lhe conto todos os meus problemas. Quando estou desistindo, Ele sabe o que devo fazer. No caminho por onde ando, os meus inimigos armam uma armadilha para me pegar. Olho para os lados e não vejo ninguém que me ajude. Não há ninguém para me proteger. Não há ninguém que cuide de mim. Que solidão ele está sentindo, né? Sem ajuda de nenhuma pessoa. Ó Senhor, ele continua, eu grito pedindo a tua ajuda. Ó Deus, tu és o meu protetor. És tudo o que desejo nesta vida. Escuta o meu grito pedindo socorro, pois estou caindo no desespero. Salva-me dos meus inimigos, pois eles serão
são fortes demais para mim. Livra-me do sofrimento, e eu te louvarei na reunião do teu povo, porque tu tens sido bom para mim. Olha que coisa maravilhosa, o Davi colocando toda o seu sofrimento para fora, a sua sensação de uma pessoa sem poder mais nenhum, impotente contra os inimigos, contra Saul que o persegue com todo o seu exército. E aí ele vai pedir socorro para quem? Não é para soldados, não é para um exército, mas é para Deus. O Senhor que cuida dele, já cuidou em outras situações e continuará cuidando. E eu acho muito bonito também o último versículo. Ele diz: livra-me do sofrimento e eu te louvarei na reunião do teu povo. É o testemunho que ele está aqui dizendo que vai dar na reunião do povo, isso é, na hora do culto, traduzindo isso para os nossos dias de hoje. Quando o povo se reúne, dar um testemunho daquilo que Deus fez após livrá-lo do sofrimento. Que você também tenha coragem de dar testemunho após passar por uma situação muito difícil, após se sentir absolutamente impotente, após sentir que Deus foi quem fez a grande diferença e que te salvou naquela situação, que você tenha também a coragem de ir até a igreja e dizer para o pastor: pastor, hoje eu gostaria de ter uma pequena palavra, primeiro para agradecer a Deus, segundo para testemunhar às irmãs e aos irmãos o que Ele fez na minha vida. Um abençoado dia para você.